Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudos aqui em nossa casa Irmã Angélica. Nós vamos falar a respeito do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E a gente vai começar a estudar o egoísmo, aí depois a fé e a caridade, e depois caridade para com os criminosos. Vamos começar com o egoísmo. Foi dito nas palestras passadas o que significa a palavra egoísmo. Se a gente dividir essa palavra, ego vem de persona, ismo. Quando a gente coloca o ismo, a gente vê que é uma pessoa que ela só pensa nela mesma. Um egoísta é a pessoa que só pensa em si, nos seus interesses próprios, não consegue ver além do seu ego, não consegue ver além dos seus benefícios próprios. Então, vamos falar sobre egoísmo. Eu vou ler um trechinho e a gente vai explanando. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, pois retarda seu progresso moral, e é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se nas ordens dos mundos. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Então veja o quanto o egoísmo ele prejudica a humanidade, né? Porque assim, nós nascemos egoístas. Se você vê uma criança, quando ela não tem irmãozinho, mesmo quando tem, mas mais ainda a gente observa mais quando a criança não tem irmãozinho, não sabe dividir nada. O brinquedo é dela, o pai é dela, a mãe é dela, e tudo é só dela. Vem um priminho visitar ou um amiguinho, o que a criança faz? Normalmente ela não deixa pegar os brinquedos dela, porque ela fala, é meu, não vou pegar, não vou dar. Né? Quando ela vai na casa do amiguinho, ela brinca com o brinquedo dos amiguinhos, mas quando o amiguinho vai na casa dela, ela não deixa. E aí os pais falam, nossa, né? Personalidade forte, ele é assim mesmo. Não, ele não é assim, a gente tem que trabalhar isso na criança. O egoísmo ele tem que ser extirpado. Então, como é que a gente trabalha isso com as crianças, por exemplo? Ensinar a compartilhar. Então, se você percebe que o seu neto ou o seu filho ele está com dificuldade em dividir, convide amiguinhos e primos para ir para a casa dele e divida tudo que ele tiver com o amiguinho, aquele momento. Você vai, e antes de chegar em casa, os amiguinhos falam, você vai dividir? Você precisa dividir, você não brincou na casa do outro? Então, e aí você vai ensinando seu filho a doar, pelo menos aquele momento. Parece que é uma coisa simples, mas às vezes até os pais têm dificuldade em trazer uma criança de fora, porque vai pegar o brinquedo do filho. É triste isso, mas existe, infelizmente existe. Quando eu era criança, e às vezes eu ia na casa de amiguinhos, eu criança, eu ouvia às vezes a mãe falar, ô fulano, você também tem que brincar. Então assim, percebeu, mas né, eu estava brincando com o brinquedo dele, então estava incomodando a mãe que eu estava brincando com o brinquedo do filho dele. Eu lembro disso, eu era criança, bem pequenininha, mas eu lembro.
Porque eu não entendia. Até que um dia eu perguntei para minha mãe, mas por quê? Porque ela quer que o filho dela brinque com o brinquedo. Ela se incomodou que você estava brincando com o brinquedo dele. Então, quando você for brincar com o brinquedo dele, você fala, vamos nós dois brincar com isso. Né? Porque brinquedo é diferente, a gente vai na casa do amigo, que legal, né? Não, aí a mãe... Isso é muito triste, mas faz parte da vida. O ser humano é egoísta. E a gente tem que combater isso, a gente tem que extirpar isso da nossa vida. Um egoísta, uma pessoa egoísta, ela não sabe amar. Ela não ama, ela troca. Ela não ama nem o filho, ela troca. De que forma? Como que a gente vai identificar isso, por exemplo, numa mãe egoísta? O filho tem que estar sempre com ela. Ele vai crescendo e ela não consegue compartilhar o filho com ninguém. O filho, mãe, posso dormir na casa do meu primo? Não, vai ficar comigo. Aí daqui a pouco ele vai crescendo. Ô mãe, eu posso sair com a minha namorada? Não. Mãe, eu conheci uma pessoa e vou casar com essa pessoa. A mãe enlouquece, porque ela não quer ceder o filho. Ela acha que só ela tem que ser amada por aquela pessoa que ela diz que ama. Aí o filho tem uma oportunidade de trabalho, longe dela. Elas entram em parafuso. Se for em outro país, então é não. E faz um drama. Se você for, eu vou morrer. Eu vou sentir muitas saudades. Ela só pensa nela. Então essa pessoa não ama. E aí você fala assim, mas é um amor com apego. Não é amor com apego. É egoísmo. Porque ela não ama. Agora, uma mãe que incentiva o filho, que procura o melhor para os filhos, vai trabalhar? Vai para um outro lugar, longe de você? É melhor para você, meu filho? Então vai. Você sabe, seu coração está estraçalhado, mas é melhor para ele. Vá, que Deus te ajude, te acompanhe. Conte comigo. Casa aberta, está aqui, sua mãe, seu pai estão aqui. Mas vai, Deus te abençoe. E acredite que Deus abençoa. Vou casar, que bom, vai casar, o que você precisa, como que eu posso te ajudar? É assim, porque por mais que te doa, você tem que abrir mão, porque não é seu, ninguém é nosso, então você tem que abrir mão. Essa ama, às vezes a gente tem que até abrir mão para não desencarne de um ente querido. A gente vê muito isso. Não, eu quero que ele fique. Mas ele vai ficar cheio de sequela, vai virar um vegetal. Não, mas ele vai ficar. Não, mas pensa, vamos orar para ele se desprender, a ele tomar decisão livremente, para esse espírito conseguir resolver o que vai fazer ele, não você. Não, eu não permito, ele vai ter que ficar. E fica, hein? Porque mãe tem esse poder. Fica todo estropiado, pois ela não consegue cuidar. Mas fica. Ela ama? Não, ela ama ela mesma. Amar é muito mais. Então, existe sim o amor de apego de mãe, mas normalmente as mães amam. E o amor de mãe é o amor que mais se compara, é o que mais se aproxima do amor que Jesus espera de nós. É um amor materno. No Livro dos Espíritos, a questão 890 fala sobre o amor maternal e filial. É muito interessante, eu convido vocês a ler 890, a questão. Fala assim, o amor que persiste por toda a vida até depois dela é um amor maternal. É a abnegação e devotamento que é uma virtude, não é apego, é virtude. Mas a gente tem que saber ponderar esse amor virtuoso do egoísmo e do apego. O egoísta é o apegado, mas a gente tem que saber ponderar. Eu amo tanto e eu quero perto de mim, eu quero ficar junto. Você fica com as garras na pessoa. Você não pode fazer isso com um namorado, você não pode fazer isso com o marido, você não pode fazer isso com um amigo. Se um amigo resolver que não quer mais ser seu amigo, respeita. Se nunca mais for na sua casa, se nunca mais te telefonar, se nunca mais quiser falar com você, respeita. Ele tem direito. Às vezes a energia acabou entre essas duas pessoas e ele vai seguir a vida dele.
Mas também tem amigos que moram no exterior e a gente sente, quando a gente conversa, a gente sente que é como se estivesse morando na casa do lado. Porque é verdadeiro. É aquele amor de amigo sem apego. Então, o amor nunca pode ter apego. Nunca. Porque a gente tem que saber que nós não temos nada. A gente chegou sem nada. E a gente vai embora sem nada, só com a gente mesmo. E sem o corpo. A gente chega tem um corpo, mas quando a gente vai, a gente está sem ele também. E vai chegar o quê? Do lado de lá? Suas virtudes. E aí o egoísmo é aquele que vai fechar as portas para a sua evolução. O egoísmo, ele fecha as portas até para a evolução do nosso planeta. Porque se não tivesse tanto egoísmo no nosso planeta, não existiria pessoas tão ricas e pessoas tão miseráveis. Porque em qualquer lugar tem que ter a média. Sempre vai ter um mais rico do que o outro. Porque às vezes a pessoa sabe lidar melhor com dinheiro do que a outra. Tudo bem, está tudo certo. Uns têm mais interesse na coisa material, o outro mais na filosofia, na espiritualidade. Tudo bem. O que não pode é esse despautério que a gente vê hoje. Uma pessoa que não tem nem água para beber e o outro joga dinheiro fora pela janela. Gasta com futilidades e não tem vergonha de mostrar. Quer dizer, essa pessoa vai ter que reencarnar muitas vezes ainda, porque ela está errando na prova dela. Então, temos que pensar em tudo. Todos nós temos egoísmo, todos nós temos egocentrismo. A gente está aqui para aprender. Todos nós. Eu não sou. Eu não sou assim. Nós somos. Nós erramos. Mas o interessante, o legal do Espiritismo é que ele vai apontando para a gente algumas coisas que às vezes no primeiro momento incomoda, mas faz com que a gente se enxergue, porque aqui fala que a maior dificuldade é a gente tirar de dentro da gente os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e identificar isso também é muito difícil, principalmente para o egoísta. Ele não consegue, porque ele é o mais esperto, ele é o mais inteligente, ele é o mais bonito, ele é a pessoa que merece tudo de bom desse mundo. É ele. Ele vai sentir inveja, porque imagina, o outro está se dando bem, ele não. Então ele vai sentir inveja, ele vai sentir todos os sentimentos ruins. Por isso o egoísmo é tão maléfico para a gente, para cada alma aqui. E ele é maléfico para o nosso planeta todo. Tá? Então vamos identificar onde é que mora o nosso egoísmo e trabalhar. Ninguém precisa virar santo, mas a gente tem que identificar onde é que mora o meu egoísmo, onde é que ele se esconde. Ele se esconde na minha vida particular, se esconde lá, tudo é meu, eu não gosto de receber ninguém em casa, eu sou egoísta, eu não gosto de dividir, não gosto de compartilhar, não gosto com as minhas coisas. Nossa, muito egoísmo. Eu sou muito egocêntrico, né? Eu tenho que ser muito lindo, muito bonito, porque também é vaidoso, é orgulhoso. Então, todas as tristezas, né, que a gente pode carregar na gente, vem com o egoísmo, tá bom? E aí a gente passa para a fé e a caridade. Eu vou ler um trechinho para a gente entender a fé e a caridade. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, até mesmo junto a pessoas sem religião, mas essa caridade verdadeira, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Aí eu fiquei pensando, como assim que só com a fé você pode ser caridoso? Porque eu conheço algumas pessoas que se dizem ateus e são muito caridosos. E aí eu fiquei pensando, mas eu acho que eu não estou concordando com isso, né? Porque é para isso que a gente estuda, né? Para a gente concordar com tudo. E aí parei e me veio o insight seguinte: quando a gente tem fé,
Você pode ser cristão, você pode ser budista, você pode ser judeu, você pode ser hinduísta, você pode, né? Mas você acredita num Deus maior, né? Você acredita que você tem que amar ao próximo, porque todas as religiões trazem amor. Todas elas trazem o amor. E o amor, o respeito a Deus, o amor a Deus e aos irmãos, os semelhantes. E aí eu fiquei pensando, então, para você realmente praticar a caridade sem a fé, fica um pouco mais complicado, porque aí você vai fazer o quê? Você vai ajudar o outro, mas provavelmente você não vai enxergar o outro como um irmão. Porque se você não acredita em Deus, se você não tem nenhuma religião, você não olha o outro como irmão, é como um outro, é uma outra pessoa. Se você realmente for um cristão, por exemplo, Jesus falou para nós que nós somos irmãos. Então nós temos que enxergar no outro as dificuldades que ele está passando. E que não é muitas vezes com uma moedinha de R$1 que a gente vai resolver. E às vezes a pessoa que está passando necessidade nem sempre é material. Às vezes é uma necessidade espiritual, às vezes é uma necessidade psicológica, às vezes é uma necessidade de toda a ordem. Se você olhar para alguém e enxergar nele um irmão, como Jesus ensinou para a gente, aí a sua conduta vai ser diferente. Você vai ter mais empatia. Você vai querer ajudar de uma forma humilde, mas ostensiva. Diferente de quando você dá esmola. Porque você pode dar esmola, por exemplo, você doar às vezes uma cesta básica, você pode ter esse impulso, mas é diferente de quando você entrega alguma coisa que seja uma cesta básica para alguém, mas olha nos olhos. E aí a pessoa vai falar obrigado, e você olha para a pessoa e fala, de nada. Boa sorte para você e que Deus te abençoe. É diferente de quando você fala, toma. De quando você entrega. Então, qual é a diferença? É o amor. Porque a fé vai trazer o amor, a empatia, a troca de lugar. Então, como será que eu ficaria se eu estivesse no lugar daquela pessoa que está passando por uma situação tão complicada como tantas famílias, que não tem dinheiro para comprar um bujão de gás, que é caro. É caro. Então, muitas pessoas a gente nem imagina que, às vezes, muito próximos da gente, estão passando por necessidades. A gente tem que ter a sensibilidade, a gente tem que ter o cuidado de perceber e, de alguma forma, se a gente puder ajudar, sem humilhar, com amor. E se for uma pessoa que estiver sofrendo uma depressão, uma solidão, de vez em quando, dá uma ligadinha para ela se sentir querida. Lembrei de você hoje, tá tudo bem com você? E bater um papinho. Infelizmente a gente não está podendo fazer visita, né, na casa de ninguém, mas um telefonema pode. Uma mensagenzinha no Face, um carinho, um coraçãozinho que seja. Isso pode. Isso também é caridade, né? Então, para mim, foi aí que foi a diferença do ateu e da pessoa que tem religião, que tem fé. É o amor. É você realmente enxergar o outro como irmão e se colocar no lugar dele. Ok? E aí fica cada um a analisar. Eu convido vocês para ler esses tópicos, que são muito interessantes. Tem muita coisa aqui para ser dita, mas infelizmente a gente não tem tempo. Quer dizer, hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não é necessário nem o sacrifício do mártir e nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar sempre e se a fé for a vossa sustentação. É aí a diferença. Ok? E agora vamos pensar numa outra caridade, uma caridade que ela é meio cascuda para a gente.
a caridade para com os criminosos. Então eu vou ler um trechinho para a gente ir explanando. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então só aí já tem muita coisa. Quando a gente faz o nosso Pai Nosso, a gente fala, né? Perdoa as nossas ofensas. Assim como eu perdoo a quem tenha me ofendido. Ou seja, a gente faz o Pai Nosso quantas vezes por dia? Muitas vezes. E a gente ainda não consegue entender que se a gente não perdoar o outro, Deus não vai perdoar a gente. O outro erra, mas a gente também. O outro é um assassino. Eu não sou mais. Talvez eu tenha sido em outras vidas. Eu não sei. Mas eu dependi do perdão de alguém e de Deus. Né? Então, se alguém me roubou, me trouxe um prejuízo muito grande, me deixou traumatizado, né? A gente sabe como é que é isso. Ainda assim, perdoe. Perdoe e deixa aquele espírito, aquela alma embora com suas coisas. Não fique praguejando, embora a gente sinta vontade. E no primeiro momento a gente realmente fique com raiva, com medo, angustiado, né? É muita coisa em jogo. Mas assim que você organizar tudo, libera. Tira aquele mal de dentro de você para ele não criar raízes, não virar ódio. Por quê? Porque aquela pessoa está errando e você que foi o prejudicado está pagando. Mas o quê? Não sei. Talvez de outra vida. Talvez dessa. Mas a gente está se libertando de algumas dívidas. E ele ainda, infelizmente para ele está ainda cultivando problemas que ele vai ter que rever. Como a gente fez em outras vidas. Porque nós não fomos santos. E nós não somos santos. A gente erra com outras coisas. Tem um livro, e agora tem um filme também, que chama A Cabana. Para mim foi um livro que me ajudou muito num período muito difícil. Esse livro ele fala muito sobre o perdão. Eu vou dar um spoiler aqui para quem não assistiu. Né? Preciso falar uma coisinha, não vou falar muito não, mas ali o perdão, ele foi a cura, ele foi necessário, porque sem perdão o ser humano não consegue seguir adiante, a vida da gente para, a gente começa a ficar doente, e muitas vezes a gente tem que perdoar o assassino de um filho. Como? Foi explicado o seguinte no filme, que eu guardo para mim. Sempre que você lembrar daquela ocasião que te trouxe tanta dor, e quando você pensar nessa pessoa, você automaticamente fale alto, eu te perdoo. Se vier outra vez vontade de se vingar, eu perdoo. Eu perdoo. E você vai passar, de repente, o resto da sua vida, lembrando e falando, eu perdoo. Mas eu garanto que não vai chegar até o fim da sua vida, se você tiver uma vida longa. Rápido a gente vai se curando. Porque o mal já foi feito. Né? Um mal gigantesco, mas já foi feito. Não vai trazer o nosso ente querido de volta. A gente odiando, nem que a gente puder, vai fazer o mesmo com o assassino. Não vai trazer seu ente de volta. Então, se a gente enxergar o assassino como aquela pessoa que está ainda tão atrasado na sua evolução, e a gente começar a perdoar, porque imagina só o que ele vai ter que passar, porque Deus perdoa, mas a gente tem que rever, a gente tem que reparar. Deus perdoa desde que você se arrependa. Por isso existe um umbral. A criatura fica lá até se arrepender. No momento
que ela se arrepende de coração, de alma mesmo, aí vai ter uma equipe lá para socorrer e levar para ser cuidada, para passar para um próximo estágio evolutivo da alma dela. Mas enquanto a gente não se arrepende, a gente não sai do umbral. E às vezes nós vivemos dentro de um umbral em vida, quando a gente não perdoa. E às vezes a gente tem que perdoar uma criatura que fez tão mal para a gente. É difícil? Muito. Mas a gente tem que pensar que Deus nunca traz para a gente uma cruz maior do que aquela que a gente é capaz de carregar. Deus é sábio. Ele sempre traz para nós aquilo que a gente pode carregar. E naquele momento crucial da nossa dor, a gente recebe tanta ajuda que a gente até se surpreende com a gente mesmo. Então, infelizmente a gente vai parar por aqui, porque já está dando o nosso tempo. Mas eu gostaria muito que vocês lessem esses 3 tópicos do Evangelho. Se possível, leiam o livro, né? A Cabana, ou assistam o filme, que também é muito bom o filme. E vai ajudar muito a gente a começar a entender. Mas eu não sofri uma desgraça dessa na minha família. Graças a Deus eu também não. Mas vai que a gente sofra. A gente já vai aprendendo. Quando acontecer, a gente já vai saber como lidar. Quando a gente for falar com alguém, a gente vai saber o que falar. De que forma ajudar. Tá? Então vamos agradecer a mais uma noite e até a semana que vem, se Deus quiser.